Olá, pessoal! Estamos dando início ao nosso segundo encontro do Docentes Virada ao Meio-Dia. Um tema importante e necessário para a nossa discussão hoje, a extensão e a ampliação da URGS no Campo Serra. Nesse sentido, a gente quer convidar vocês a refletir e pensar junto conosco de um processo que deve ser amplo, aberto e democrático. Esse projeto de extensão, Docentes Virada ao Meio-Dia, é um braço do Movimento Virada da Universidade que congrega os nossos 3 segmentos. Numa mesa importante hoje, contamos com o nosso colega Charles, nosso colega técnico, que tem acompanhado essa discussão através da representação do Conselho Universitário. Nós, docentes, técnicos e estudantes, defendemos a ampliação do direito ao ensino superior. Não há dúvida da importância e da necessidade que o ensino superior chegue a todas as comunidades, com qualidade, uma universidade pública, autônoma, transparente e com o orçamento que ela merece para existir da forma com que ela merece. A nossa universidade foi convocada pelo Ministério da Educação a entrar no programa do PAC de expansão universitária, com uma discussão já bastante antiga aqui na região da Serra, datada desde 2011, que é a instalação de uma universidade federal. Retomada essa discussão em 2024 e pela transição da nossa gestão na universidade, apenas no final do ano foi retomada pela gestão na articulação com o Ministério da Educação a proposição do Campo Serra. A partir de então, algumas reuniões aconteceram da gestão com a movimento social, com os gestores e parlamentares, com as empresas da região, e foi deflagrado algumas reuniões na nossa universidade com os espaços entre as unidades e alguns chamamentos abertos. Porém, ainda temos algumas questões de fundo a serem pensadas, discutidas e articuladas com relação a esse espaço e a esse lugar da expansão da URGS, da Universidade Pública. Temos um projeto que chegou ao Conselho Universitário com um desenho, uma proposição. Temos discussões das direções, dos colegiados, de estudantes, de técnicos e de professores, de unidades que estão sendo nominadas, concursos a serem oferecidos, e uma discussão extremamente importante da relação da universidade pública com os espaços públicos e com programas de permanência estudantil. Então, nesse sentido, a gente queria hoje, nesse tempo que a gente tem, também chamar para essa e convocar para essa discussão de uma forma mais aberta, transparente e democrática, pelas perguntas e questionamentos que a comunidade da URGS tem. Nesse sentido, o Charles, que tem acompanhado as discussões que estão se estabelecendo por dentro do Conselho, né, a previsão é que essa pauta chegue ao Conselho Universitário para o debate em plenário, está conosco para nos trazer alguns pontos importantes. Então, a gente vai fazer uma primeira explanação geral do projeto que chegou à Comissão do Consumo e depois a gente abre umas 2 questões chaves para a gente ampliar e convocar a continuidade deste debate. Muito obrigado, Charles. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, né, com vocês. A gente sabe da importância do movimento Virada aqui para o histórico recente da universidade, de pautar grandes questões, né, fazer vários debates assim necessários para o desenvolvimento democrático da universidade. Vou contextualizar um pouco do campus, que é uma fala mais ou menos de que quem está acompanhando o discurso da reitoria, né, as ações, pode parecer uma repetição, mas é importante para a gente contextualizar, né, de onde é que vem essa proposta, né, do campus e qual é a formatação, né. Então, o ano passado, o governo anunciou o PAC Educação, né, o braço do PAC que seria relativo à educação. Nesse PAC Educação, constava lá uma previsão de 600 milhões de reais para o que eles chamam de expansão, né? Que seria a criação de 10 novos campi. Esses campi, então, foram localizados em regiões que o governo apontou como
regiões que tinham uma lacuna na oferta de vagas públicas de ensino superior em relação ao tamanho da sua população, né? E aí um desses campi foi direcionado à cidade de Caxias do Sul, né? E ficou como responsabilidade da URGS fazer essa expansão para Caxias do Sul, dividindo aquela a fatia dos 600 milhões por 10, então a URGS teria 60 milhões de reais para implementar esse campus em Caxias do Sul. Aí, na encomenda do governo ali, dizia então que teria que ter 6 cursos de graduação, sendo que um deles tem que ser licenciatura, uma previsão de 2.800 alunos quando completa o ciclo de implementação, que é em 5 anos, 160 vagas docentes e 140 vagas de tais. Então, em linhas gerais, né, a formatação desse campus seria essa, né? Eu não sei como é que está a situação dos outros 9 campi, né? O que a reitoria fala é que eles já estão em funcionamento em locais provisórios, né? Ninguém construiu prédio, nem nada disso, mas já estão em funcionamento. Eu até não consegui confirmar essa informação, mas enfim. Então, baseado nessa encomenda aqui, né, que foi enviada para a URGS por ofício em agosto de 24, a reitoria atual, até no movimento, acho que até que demorou, né, implementou uma comissão para estudar essa proposta, para estudar, né, o cenário de Caxias, né, e encaminhar uma proposta. Essa comissão foi implementada em janeiro. Enfim, aí a comissão entregou o seu trabalho, creio que agora final de julho ou agosto, e a reitoria, depois de posse desse trabalho da comissão, reuniu mais algumas informações e elaborou uma proposta propriamente, né, daí já se dizendo defensora da expansão para Caxias, elaborou uma proposta que foi enviada ao Consum, né? E essa proposta foi recebida daí pela CLR, né? A Comissão de Legislação e Regimentos do Consum, e que tem um técnico, um discente e 3 docentes, e eu sou esse técnico que estou ali na CLR. Então, a gente está examinando a proposta da reitoria e fizemos, então, já uma diligência em relação ao que eles apresentaram. E aí tem uma divergência, assim, de algumas informações que estão circulando, né? Porque, em relação, assim, a comunicações realizadas com o MEC, eu creio que teve uma certa lacuna de tempo, porque só mais recentemente, nesse ano, que a reitoria encaminha um ofício para o MEC, em que ela pede algumas garantias financeiras, né, em relação à ampliação de recursos de custeio, por exemplo, né, uma previsão de ampliação do custeio da URGS, caso ocorra a expansão. Ela pede uma ampliação de vagas docentes, né, de 160 para 210 no documento, né, uma redução da vaga dos técnicos, que ela pede dos 140 para 100 vagas. Ela também direciona ali o entendimento de que tem que ter uma ampliação dos recursos básicos ali, aqueles 60 milhões. E aqui eu vou fazer um parênteses. No slide lá do MEC, que ele fala dos 60 milhões, 50 milhões para aquisição de um prédio ou construção de uma área física, né, num terreno, e 10 milhões para compras de equipamentos. Não existe mais dinheiro do que isso, são esse montante, né? Então a reitoria pede um pouco mais ali nesse ofício, né? Aí a resposta do MEC garante, assim, 1 milhão e poucos reais para que esse ano a URGS continue indo à Serra para elaborar a proposta, então que é uma complementação orçamentária desse ano. Aí ela não tem uma garantia de ampliação daqueles 60 milhões, e eles também não falam em mudança do quadro de vagas oferecidos. Na verdade, assim, o que o governo responde é que as vagas estão num PL que está em discussão no Congresso Nacional. Aí não diz nem que sim, nem que não. Então, em princípio, fica aquele quadro dos 140 e 160.
E aí o MEC também diz ali assim, vocês têm que aprovar a expansão do campus para a gente seguir conversando sobre esses detalhes que vocês estão pedindo. Então, isso está bem claro ali. Outra coisa que me chamou a atenção, então, assim, na apreciação ali, é que o MEC coloca, antes disso já, né, no primeiro comunicado, assim, que a secretaria lá do MEC, que ficou responsável pela expansão, fez a URGS, ele já coloca um questionamento, como é que está a aquisição da área para essa expansão, e se coloca, pergunta qual é a contrapartida do município e de outros atores políticos, públicos, né, bem como privados, para essa expansão, né, e se colocando ali à disposição também para fazer essa intermediação com o município, né, e com esses outros atores, para viabilizar uma área. E essa parte do documento, assim, e pelo que eu observei, assim, foi plenamente ignorada, né? Agora, falando um pouco da proposta ali. Então, aí eu acho que tem uma questão, assim, de desinformação correndo, tá? Porque eu vejo que a reitora, inclusive agora na agronomia, nessa semana, pelo relato que eu recebi dos colegas, ela falou em 230 vagas docentes. Só que não tem lugar nenhum isso aí, né? Só tem na fala dela. Não está na proposta, não tem um acordo para o MEC. Então, assim, em linhas gerais da proposta, né, ela coloca várias informações, não é um plano de expansão, ela coloca várias informações com as quais ela quer obter do consumo a aprovação do campus. Só que essa aprovação ela não está condicionada a nenhuma daquelas informações. Então, o que a reitoria está pedindo para o consumo é que aprove a expansão. Não está sendo aprovado os 5, 6, 8 cursos, não está sendo aprovado o número de vagas, nem o número de vagas técnicas. Se observar bem ali, o que eles colocam, né, como pedido para o consumo é aprovar a expansão, e aí eles prometem fazer encaminhamentos, né, de 3 comissões, uma comissão responsável pela questão da infraestrutura, que ia adquirir os locais, ou o local, uma comissão responsável pela criação dos cursos, né, pelos projetos dos cursos, e uma comissão responsável pelo pessoal, né, pelas contratações do pessoal, que daí eles apontam ali a questão até colocam como remoção, mas o entendimento é redistribuição, né? Que haveria a possibilidade de redistribuição, recebendo, então, técnicos e docentes de outras universidades para ir trabalhar no campus. Enfim, a apreciação da CLR foi bastante crítica em relação à proposta. No mérito, assim, como foi colocado aqui, há um entendimento favorável à expansão de vagas públicas com qualidade, né? Aí o que faltou, vamos dizer assim, é conseguir enxergar essa qualidade na proposta encaminhada. E aí a proposta tem um problema meio complicado assim de resolver, é que, bom, que dos 6 cursos que o MEC pediu, eles estão propondo 8 cursos, né? Então, seriam 2 graduações a mais. Então, são 8 cursos, aí propõe 4 departamentos, fazem um dimensionamento de técnicos, tá? Para os 140 vagas de técnico. Só que daí é aquela questão que eu trouxe, né? A aprovação não está condicionada a esse panorama. O panorama pode mudar depois da aprovação. Daí, entre esses cursos, tem 3 cursos que são de engenharia, né? E aí, eles apresentaram uma proposta de aquisição de um prédio no centro de Caxias, porque tem a avaliação lá do Campus 8, da UX, só que a própria reitoria disse que trabalha como prioridade a aquisição do prédio no centro de Caxias do Sul. E aí, até pelo valor da reforma lá do Campus 8, que só a reforma custaria 95 milhões, ele praticamente está descartado, não tem. Então, inclusive, na apreciação da CLR, se focou no Centro Comercial Sofia.
Daí, para começar, assim, de uma maneira geral, a URGS estaria adquirindo 4 andares e um andar intermediário de um prédio comercial, né? Sendo que o térreo é de lojas e não está à venda, né? Então, a URGS na Serra seria uma porta de 6 metros de largura por onde as pessoas entrariam e uma entrada de garagem. E daí o prédio para cima. E esse prédio ele é formado exclusivamente por salas de aula, né? São 4 andares iguais, assim, que tem salas de aula. Até foi comentado no parecer da Suinfra, que avaliou o prédio, que seria parecido com a escola de administração, porque as portas ficariam na parede que tem o quadro, tá? Então, ele é de sala de aula, mas nem para sala de aula ele está relativamente adequado. Aí, claro, ele tem banheiro, é um prédio moderno, não chove dentro, aquelas coisas assim, né, que às vezes são básicas, mas que para nós assim, até podem parecer um luxo em algum momento. Mas não teria lá, para a biblioteca eles arrumariam espaço, mas não teria espaço nenhum de socialização, né? Isso a própria Suinfra coloca assim claramente. Aí não tem espaço para o RU. Aí voltando lá para o slide do governo que fala em 50 milhões, né, para aquisição de uma área, eles colocam lá aquisição de uma área com salas de aula, laboratórios e restaurante, né? Então, claro que pode ser uma questão assim de sedução dos estudantes para aprovar a proposta, mas a gente tem que trabalhar com as informações que estão vindo. Então, teria que caber um restaurante dentro dos 50 milhões. Aí é complicado, né, nesse panorama do valor que esse prédio está sendo colocado à venda. Então, teria um problema bem grande, assim, do ponto de vista simbólico, né, de olhar a fachada de um prédio comercial com lojinhas abaixo ali, que são lojinhas de tudo quanto é tipo, e essa ser a URGS no campo, na Serra Gaúcha. É meio acanhado, como diz a Suinfra. Além disso, o prédio não comporta laboratórios que, mesmo que coubesse dentro das salas, a questão, por exemplo, da infraestrutura elétrica ali não comportaria laboratórios, muito menos laboratórios espaçosos como o da engenharia agrícola que eles estão comentando. Então, a questão assim de onde que vai ser o campus não está resolvida, né? A questão do dinheiro ali, né? Dos recursos. Como eu disse, o MEC espera que a URGS aprove para dar mais sinalizações em relação à objetivação de recursos. Aí a URGS apresentou uma tabela e eles responderam, não, se aprovado por vocês a criação do campus, nós vamos trabalhar no projeto de lei orçamentária do ano que vem para contemplar a questão dos recursos de custeio. Só que aí a gente não sabe qual o valor que eles estão trabalhando. A URGS fala em algum momento também nesse ofício que poderia vir algum recurso via emenda parlamentar, mas também não tem segurança nenhuma de que essa emenda seria paga, e aí também fica meio dúbio se essas emendas seriam para a implementação do campus ou para o custeio, que daí também seria um pouco inconcebível, assim, mas fica dúbio. E aí até a CLR notou uma incompatibilidade de dados ali nas tabelas. As tabelas tipo, estão mal calculadas ali, os montantes totais, né? Enfim, então faltou também essa questão da contrapartida do município, né? Não há nenhuma justificação ali, porque assim, em tese a comunidade está apoiando a implementação do campus por ser uma demanda histórica e tal. As audiências públicas são concorridas lá, as pessoas falam e tal. Só que, em termos objetivos, uma contrapartida do município, que obviamente vai ter, né, retorno em termos de imposto, em termos de movimentação na economia ali com a implementação do campus, ou seja, a prefeitura poderia facilmente fazer um investimento que ela mesma teria retorno rápido, porque o campus vai trazer, né, um quantitativo ali de servidores com salários relativamente elevados, então ela teria todo o interesse de implementar esse campus lá, só que concretamente ela não fez nada, né, para implementar. Enfim, falar um pouco assim, tem outros problemas na proposta que a gente viu, assim, como eu falei, são 4 departamentos, né,
Dois, só que eles não apresentam um dimensionamento de docentes para esses departamentos. Então, 2 departamentos são muito claros, né? Um é o de engenharias e tecnologias. Beleza, tem 3 cursos de engenharia, tem o ciências de dados. Daí tem o outro que seria de ciências humanas e humanas aplicadas, que é uma coisa que eu também não entendi muito bem, eu creio que seja ciências sociais aplicadas, né? E aí porque tem um curso que é o de administração, daí tem pedagogia, psicologia, enfim, caberia nesse departamento. Aí tem um departamento de saúde, só que o único curso que tem uma pegada mais próxima à saúde seria psicologia. Mas aí criar um departamento inteiro para atender talvez uma parte do curso de psicologia ficou meio estranho. E daí tem um departamento de artes, né? Porque tem na proposta lá a criação do curso de artes cênicas, né? Que também, assim, a gente fez um questionamento porque não que sejamos contra ali a criação do curso de artes cênicas, só que a proposta em nenhum momento embasa esse curso, não aparece como uma demanda social, não aparece como um futuro mercado, não aparece em nada. Simplesmente surge ali o curso. Então é mais uma questão assim de coerência, né, de ver como é que se defende a criação desse curso, não que a CLR, por exemplo, ou eu que fiz essa diligência, estou contra esse curso. Enfim, só para observar isso. Então tem problema nos departamentos elencados, daí a questão dos cursos de engenharia, né? Tem ali uma indicação de que os espaços para desenvolvimento prático desses cursos seriam em empresas da região, tá? Aí, assim, nós colocamos assim que até pode haver uma relação com as empresas, ninguém está sendo radicalmente contra isso. A questão é depender de outros espaços para desenvolver uma atividade que é essencialmente nossa, né? Que seria o ensino da graduação. E também, assim, fala em buscar esses espaços, mas não dá demonstração nenhuma de que esses espaços vão existir. Então, é uma coisa muito, muito assim, no mundo das ideias, né? Eu quero, mas tá aí. Tem alguma forma disso se concretizar? Não tem, né? Então, é isso. Aí, a gente também, assim, o relatório lá da comissão é bom e tal, ele tem vários elementos, só que, obviamente, na hora de montar a proposta, a reitoria dá uma conduzida, vamos dizer assim, né, uma ajeitada na explanação para justificar os cursos que estão sendo apresentados. Só que, por exemplo, os cursos de engenharia, eles são baseados numa expectativa de que haverá uma absorção desses formandos pelas indústrias da Serra. Só que, ao mesmo tempo, os dados lá do emprego na indústria, eles, embora seja uma região bastante industrializada, para os nossos padrões aqui, né? Eles não parecem ser capazes de absorver esse quantitativo excedente de pessoas formadas. Então, fatalmente, vai se formar engenheiros para ir para outros lugares, né? Sem falar que não abordam na própria questão de que aqui há uma baixa na procura dos cursos de engenharia. Então, que talvez seja um fenômeno que venha a ocorrer lá também. Somado às diligências da CLR, não sei, agora não lembro se eu abordei todas, assim, de uma maneira mais geral, nós encaminhamos algumas diligências, os questionamentos do Fórum de Diretores, né? A CLR encaminhou junto para o gabinete responder, entendendo que são questionamentos de conselheiros, né? Porque os diretores são conselheiros, e ali um dos aspectos que nós não havíamos trabalhado, que eles trabalham, é a questão de que não foram ouvidos, em formato de pergunta, mas se entende que não ocorreu isso, não foram ouvidas as unidades da URGS que têm esses cursos, né, que estão sendo ofertados lá, em relação à possibilidade de ter esses cursos. Ou, quer dizer, talvez alguma tenha sido ouvida, mas creio que como partiu dos diretores esse questionamento, é óbvio que eles sabiam a resposta, né? Porque se tivesse sido ouvido, eles, né, já teriam respondido ali.
Tem outra questão aqui que eu não abordei ainda, eu acho que já também me estendi bastante, mas é a questão do cronograma que eles apresentam, que é um cronograma completamente inexequível, assim, né? Eles pretendem, por exemplo, até dia 30 de outubro, apresentar todas as propostas dos cursos, né? Os projetos pedagógicos ali dos cursos. E aí, só que a comissão dos cursos só vai ser implementada após a aprovação do Consum. Aí, supondo que o Consum aprove dia 17 de outubro, que é a data estimada, então teria 2 semanas para montar os programas dos cursos. Então, acho que é uma coisa que não é muito possível, né? E aí, além disso, tem, por exemplo, a Suinfra, para aquele prédio lá do centro, que não comporta os 2.800 alunos, não comporta as engenharias, não comporta laboratório, não tem RU, não tem... Enfim, aquele prédio lá, a Suinfra projeta 3 meses de reforma, nos prazos da Suinfra, né? Que nem sempre são possíveis de ser executados. E aí, considerando que seriam adquirido esse prédio até 30 de novembro. Aí bota, seria dezembro, janeiro e fevereiro, para o prédio estar adequado para iniciar em março, né? Conforme o cronograma. Então, é visível que não é execuível esse prazo. Então, assim, ficamos meio sem ter um cronograma, né? Ao mesmo tempo, a reitoria coloca que a implementação pode se dar gradualmente, pode começar com alguns cursos e depois implementar outros, só que também não fala quais cursos seriam implementados no primeiro momento. Enfim, fala em que se for aquele prédio adquirido, vai buscar expansão ali ao redor. Só que o dinheiro do MEC, os 50 milhões, é para comportar os 6 cursos, os 2.800 alunos. Então, se houver uma expansão, seria para ter mais cursos. Ou o MEC vai dizer assim, não, realmente 60 milhões é pouco, vou disponibilizar um pouco mais para vocês. Enfim. Então, além disso, a URGS adquirindo uma área como essa, implementando o campus, a gente já projeta que vai haver uma especulação imobiliária na redondeza, e aí tem que ter um mecanismo para conter essa especulação imobiliária. E também não dizem nada sobre isso. E aí, voltando lá ao início que eu falei, né, que o PAC, e é uma informação que a reitora traz, o PAC, então, disponibilizou 600 milhões para expansão e teria disponibilizado, então, 3,7 bilhões para consolidação. E que a reitora disse que desse dinheiro nada veio para a URGS, a menos somente o recurso do CIT, que é o Centro Integrado de Tecnologia da Informação, que é em parceria com o HCPA, que teria vindo recurso no PAC, ou seja, que a URGS foi deixada de lado do PAC consolidação, e que então, que se a URGS aprovar a expansão, ela vai ficar, vamos dizer assim, bem com o MEC, e daí vai conseguir ter acesso a esses outros recursos da expansão. Porque o grande questionamento da comunidade tem sido esse: como que nós vamos expandir se a gente não consegue dar conta minimamente de manter os espaços e as condições de trabalho e estudo aqui da sede, né? E aí a reitora está usando esse argumento de que se a gente aprovar a expansão, a gente vai ficar bem com o MEC e o MEC vai mandar mais dinheiro para a gente consertar as coisas. E também tem uma questão de fundo aí, que é uma falta de autonomia da universidade, tem que ir lá no balcão do MEC, apresentar os projetos, depender, né, completamente da mantenedora para tocar o cotidiano, enfim. Então, não sei se tratei todos os temas que vocês acham adequados, mas dei um panorama geral aqui. Obrigado. Obrigada, Charles. O nosso tempo é apertado, claro que é um convite para a gente seguir conversando. Temos ainda um tempinho para explorar alguns temas, mas acho que essa informação que tu trazes, né, do discurso da nossa reitora sobre o PAC Consolidação, na minha leitura e de vários colegas, é um equívoco, inclusive administrativo, porque o PAC Consolidação que veio para a URGS foi relativo aos projetos que a URGS encaminhou e disputou. O PAC Consolidação na Federal de Santa Maria teve muito mais projetos, sem nenhuma expansão durante esse período. Então, e o balcão, como tu chama, balcão de negociação, não é essa cara da universidade pública que a gente deseja. E talvez seja a grande questão para a gente abrir um tempinho que a gente tem para dialogar aqui, qual é a cara que a gente quer como Universidade Federal do Rio Grande do Sul no Campo Serra.
é também um balcão de negociação empresarial, quando a gente tem atravessamentos da relação com as empresas de uma forma muito mais forte do que com a relação com a comunidade, quando a gente recebe informações de um prédio que não tem convivência, um prédio que é comercial não é uma universidade. Então, sabe a cara dos cursos IADs que a gente faz a crítica? É esse modelo. E não adianta a gente falar em metodologia inovadora, metodologia ativa, que está aparecendo no projeto, se a gente não tiver uma relação humanitária num projeto como esse. Então, talvez seja a grande questão, e o nosso coletivo, ele sim, como falei no início, ele defende a expansão universitária com a cara da universidade pública que nós tanto lutamos para manter aqui na nossa universidade. Então, essa é uma questão, acho que o não ter laboratórios e autonomia de laboratório já diz aqui a gente vai para a Serra, quando a gente tem um curso de engenharia agrícola e que a gente tem um debate aqui na nossa agronomia, da economia solidária, da ecologia, dos pequenos agricultores, na faculdade de educação a gente tem um curso chamado Educação do Campo, que a gente vai para as comunidades, trabalha o tempo comunidade, e aí a gente vai para a Serra para usar os laboratórios das empresas, tem alguma coisa que não está fechando nesse conceito de universidade. Então, acho que esse é o nosso tema forte para que a gente discuta, e discuta de uma forma aberta, pública, democrática, não é um processo que se faz rapidamente, e aí a pergunta, a gente pode aprovar a ideia da expansão sem ter o projeto da expansão? E não é só uma questão orçamentária, que também mas é de concepção de universidade. Então, talvez agora, nos minutinhos que a gente tem, a gente poderia abrir para umas 2 ou 3 questões, pode ser? A gente vai pedir que vocês venham até a frente aqui, por causa do microfone e do registro. Guilherme. Olá, pessoal. Obrigado pela disposição, Charles, pelas discussões também. É muito interessante. E isso suscita muitos questionamentos, né? O primeiro que me vem à cabeça, dialogando um pouco com essa problematização que a Liliane fez, é a participação da comunidade da Serra na definição não só dos cursos que eles desejam, mas também da dinâmica de acontecimento desses cursos, né? Que é fundamental para que a gente possa formular os PPCs. Eu não lembro de ter visto, eu tive em 2 situações em que foram expostas questões a respeito do Campus Serra, pela comissão que está designada para isso, e em uma das 2 situações eu ouvi a existência de audiências públicas na Serra com a população local a esse respeito. Você tem ideia se isso aconteceu, quando, como, qual foi a participação, tendo em vista que a gente fala muito da universidade pública socialmente referenciada, né? Então, que referência social é essa se não houve audiências públicas para acolher demandas locais? Era isso. Mais alguma questão? E aí a gente... Vai lá, depois a gente... Eu acho que realmente faltou essa questão, Guilherme. Na verdade, eles realizaram 2 audiências que chamaram de públicas, assim, mas que foram dentro da Assembleia Legislativa lá, da Câmara dos Vereadores lá de Caxias, né? E que é um espaço pequeno. Assim, tipo, uma ampla discussão com a comunidade não houve, né? Isso aí, vamos dizer assim, tentou-se dar uma impressão de que houve, mas se tu for olhares mesmo, concretamente assim, quais os espaços de debate que foram criados, não teve, né? Assim, múltiplos e com ampla participação. Inclusive, há também um giro para dentro aqui da URGS haver essa discussão após a proposta já estar mais ou menos delineada, né? Porque, por exemplo, nos meios oficiais da URGS não saiu quase nada de informação sobre o trabalho da comissão enquanto em desenvolvimento, né? E aí muito menos a URGS promovendo ela, sim, audiências lá, né? Ela fez encontros, que eu não sei de qual forma foram agendados, né? Que diz que foram escutados alguns estudantes, que provavelmente seriam estudantes organizados em
alguma entidade, escutados os sindicatos, que na verdade foi uma ou dois encontros também com lideranças sindicais, e políticos e empresários. Esse movimento foi feito, mas assim, muito acanhado e muito dentro de pequenos círculos, né? Isso aí. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo relato. Eu, na verdade, até fica meio complicado de fazer uma pergunta, né? Porque a partir do relato, me parece que nós não sabemos nada de nada, na verdade, porque são só projeções, possibilidades, sem que haja um retorno de informações que nos digam, né, essa é a melhor possibilidade, mas além disso, de que isto de fato não vai trazer prejuízos à universidade consolidada que nós temos, né? Ninguém é contra que a gente expanda o ensino superior e que tenha mais ofertas de vaga, mas parece que a gente caminha de novo dentro da URGS por um processo que a gente sabe lá no final que vai nos trazer no final mais problemas do que benefícios, que é a falta de planejamento, né? Nós não conseguimos fazer nada dentro da universidade há muito tempo que seja de fato planejado, né? Onde tu possa ter claramente os recursos, né? Os recursos financeiros, os recursos humanos, um tempo apropriado para saber de possibilidades, porque tu poderia ter até a possibilidade de iniciar alugando um espaço, né, com um projeto de construção de um campus que atendesse aos cursos inicialmente propostos e depois uma eventual expansão. Então, pela experiência que eu tenho do Conselho de Curadores, né, e que nos leva a essa questão de falta de planejamento, a pergunta é, ao nós expandirmos, eu não sei se vocês saberiam responder, pelo jeito acho que ia ser difícil, ao nós expandirmos, né, e termos mais um local que vai necessitar uma manutenção, né, de infraestrutura e, enfim, pagamento dos proventos, né, de docentes e técnicos administrativos, a pergunta é, nós, a partir do ano que vem ou do outro ano, proporcionalmente não vamos ficar com um orçamento menor? Ou seja, se já é difícil manter, né, a gente vê os prédios ao nosso redor, os mais antigos principalmente, o estado de falta de atenção deles, né? Isso não vai piorar e, enfim, como é que a gente vai conseguir manter isso, né, de forma adequada? Ou seja, expande, mas não consegue, no final, manter uma qualidade, né, de oferecimento dessas vagas. Então, essa que era, vamos dizer, a minha questão aqui. Enfim, parece que só tem questão, né? A gente não consegue saber nada adequado e eu fico também receoso que a gente aprove no consumo uma intenção e seja mais ou menos como a gente fez lá no PDI em 2016, né? E também aprovou uma intenção, né? Mas sem deixar claramente, ficar muito claramente exposto o que a gente queria ser 10 anos depois, que está terminando no ano que vem, né? Por acaso, e a gente não tem, está discutindo Campo Serra e não tem nenhuma discussão do PDI, com Campo Serra incluído nessa discussão de PDI. Então, era isso que eu queria adicionar aqui. Obrigada, Canã. Passar para o Charles, só tem toda essa discussão orçamentária, sim, e o tensionamento que não é só agregar um orçamento na matriz orçamentária para o novo campus, mas a nossa matriz orçamentária está defasada, né? Nós temos um gasto quase que 96% de folha, não sei, 92%. Então, há uma discussão de origem daquilo que a gente precisa já.
E mesmo agregando, a tua pergunta é realmente se isso é suficiente para manutenção, já que dado o atual não é, mesmo agregando um recurso a mais. Isso eu vou dizer assim que é uma das preocupações que a comunidade expressa e que, de certa forma, a reitoria tentou responder com aquela tabela, com uma tabela de projeção de ampliação dos recursos de custeio, né, das necessidades, que chega em 5 anos a 11%, né? Então teria um acréscimo de 11% no recurso necessário para manter a universidade. Só que é isso também, então é 11% do valor atual, que o valor atual é suficiente. Só que, como eu disse, o MEC não assinou embaixo que vai ter esses recursos, né? E aí, assim, são 5 anos para implementar. Depois que implementar, é a matriz corrente dos recursos, né? Que eu acho que é a matriz Andifes lá, que é baseado na quantidade de alunos, né? Então, tem esse risco, né? Tem esse risco de fazer uma expansão e depois não ter os recursos necessários, porque eu acho que é uma questão que nos atravessa sempre, né? Porque nos atravessa, inclusive, para manter o atual estado das coisas, né? Porque a gente não sabe se o ano que vem vai ser possível de fazer as mesmas atividades que fizemos esse ano, porque não tem recurso suficiente. E aí entra naquela questão que está mobilizando a comunidade, que é como é que a gente vai expandir se a gente não consegue manter o que tem direito. Então, e realmente, em relação ao planejamento, eu também sinto essa falta, assim, da gente conseguir. Por exemplo, a reitora cita que no PDI de 2011 a 2015 constava lá a expansão para a Serra. Aí eu até fui lá e resgatei, constava a expansão na Serra em terreno a ser doado pelo município da região que fosse receber o campus. Então, e aí não deixou de constar, né? Estava no planejamento anterior, não constou no vigente, né? Enfim, mas é isso, a gente quer muito assim, vamos lá e vamos ver o que vai dar, né? Talvez a gente não tenha resposta para algumas coisas, mas para outras a gente tem, né? Eu acho que a concepção de universidade que a gente defende é por onde a gente está atravessado para discutir o projeto. A relação da sustentação de uma universidade pública pelo público e não pelas interações acadêmicas, que são bem-vindas, não há problema, mas não contar com a interação acadêmica para a sustentação do curso. A política de permanência estudantil, né, não ter no projeto a indicação de restaurante universitário e casa estudante, é não entender que nós trabalhamos com políticas afirmativas. Não é um público diferente na Serra. A universidade é pública para quem quiser fazer o processo seletivo do Enem e da universidade. Portanto, ela sim vai ser num lugar, num território, mas ela não é propriedade do território, ela é propriedade da nação brasileira. Então, isso que a gente precisa defender. E, por último, até para a gente encaminhar para o final, tem um incômodo que é convidar pessoas pontualmente para construir um curso que vai ser oferecido. Os cursos precisavam, e talvez seja a questão do Fórum DIR, ser discutido nas unidades, pelo coletivo das unidades, pelo conselho da unidade, e não um convite pessoal para A ou B construir um projeto pedagógico. E como Câmara de Graduação, é muito nítido que o cronograma não será executado, porque não é a dupla ou trio de colegas que vai elaborar um curso e que vai ser encaminhado sem aprovação do conselho daquela unidade para uma Câmara de Graduação fazer um parecer em um dia. Não existe isso. Os cursos serão discutidos, o formato será discutido, o laboratório tem que aparecer. Então, a construção de um projeto, ela demanda investimento. Nós temos expertise no que a gente faz. E essas expertises têm que aparecer de forma coletiva. Então, é um compromisso. De novo, né? Nós estamos aqui conversando sobre o Campo Serra, o Movimento Virada é absolutamente favorável ao direito ao ensino público superior de qualidade, e não precarizado, e não num prédio comercial. Então, nós nos somamos a essa discussão, vamos continuar debatendo esse tema. Agradecemos muito a presença do Charles, que tem, né, essa leitura mais atenta ao projeto, e vamos dar sequência agora em outubro ao nosso terceiro encontro com um tema que talvez voltamos a esse conforme as notícias forem chegando. Muito obrigada, Charles, e até o nosso próximo encontro.